Fala galera, bom, acabei de perceber aqui pelo vídeo que eu acho que eu nunca apareci nesse canal com a roupa tão amassada, mas gente, me perdoa, são 11 horas da noite, peguei o que dava, não ia passar roupa. Bom galera, a gente teve aí a exibição do 5º e do 6º episódio de American Horror Story NYC. No último vídeo eu falei tanto de teorias da conspiração e etc, e vários assuntos que foram trazidos pra aqueles episódios, que eu acabei não falando tanto o que eu tô achando dessa temporada. Então no final desse vídeo aqui eu vou tentar dar um foco um pouco maior em passar minha opinião pra vocês, o que eu tô achando de tudo que tem acontecido até agora, né? Mas antes de começar o review dos episódios, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal. Continuamos aí com a nossa campanha dos 100k. A gente tá muito pertinho, gente, falta menos de 200 pessoas, então assim, se você já é inscrito aqui no canal, manda pra sua família, pros seus amigos, pra todo mundo. Ajuda a gente a chegar nesse número que vai ser muito importante pra gente. Lembrando que as nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, assim como o meu Instagram e também o meu Apoia-se, então se vocês têm vontade de me ajudar aqui financeiramente no meu YouTube, tá tudo explicadinho no link aqui na descrição. Então é isso, vamos começar aí o review dos episódios Bad Fortune e The Body, que trouxeram bastante reviravolta aí pra gente. O 5º episódio começa mais uma vez naquela sauna ali da Kathy, né, aquela sauna de pegação que a gente já viu, e a gente descobre que ela tá abrindo um novo negócio, que é uma casa ali de leitura de tarô. Ela deixa bem claro que ela não acredita no rolê, que tudo que ela tá fazendo ali é pelo dinheiro / pra dar uma esperança pras pessoas que vão ali. Então logo depois a gente vê que a Fran passa ali na frente, ela tá precisando muito de um emprego, então ela já entra, se candidata ali e recebe ali da Kathy qual que é o ponto de vista dela sobre o que tá acontecendo naquele negócio. A Fran fica meio puta no começo, ela fala, cara, mas tá abrindo um negócio de enganar pessoas, principalmente uma comunidade que já sofre tanto, você ainda vai mentir pra ela? Mas aí depois ela compra um pouco o discurso da Kathy, que particularmente eu não comprei muito, de que aquilo ali podia ser uma coisa que poderia até fazer bem pra uma galera. Uma coisa que a gente vê ali na cena em que a Fran tá na casa dela, treinando com baralho pra poder apresentá-la no dia seguinte no trabalho, é que ela olha pela janela e vê o Big Daddy. Eu juro pra vocês que a quantidade de cenas em que o Big Daddy já apareceu nessa temporada tá começando a me confundir um pouco de qual que é o ponto em comum entre todas elas. Esses dois episódios principalmente deixaram bem claro que o Big Daddy não é um ser humano, que ele é um ser sobrenatural, a gente ainda não sabe exatamente o que ele é e por que ele aparece, mas eu tava tentando fazer umas conexões até o último episódio e nesses dois eu fiquei bem confuso, eu sinceramente não sei mais o que todas essas situações em que ele já apareceu têm em comum. Se vocês conseguiram entender, comenta aqui embaixo, porque eu já tô perdido. A gente descobre que oficialmente a Hannah tá sim grávida e, como eu dei meu palpite aqui semana passada, o filho é do Adam. Nessa cena a gente vê que eles encontram ali a casa de leitura de tarô da Kathy, né, onde a Fran tá trabalhando. Nesse momento era o primeiro turno dela, né, então ela tava testando ali o que ela aprendeu na noite passada, né, inclusive ela tava com um livrinho de instruções em que ela lia a definição de todas as cartas que ela abria e fazia a coisa parecer desesperadoramente falsa. Então assim, péssimo primeiro dia, Fran, ainda bem que a chefe dela não tava lá. Quando ela vai fazer a leitura ali da Hannah, a gente vê que saem umas cartas ali que não são muito legal e que não dá muito pra você interpretar de uma forma positiva. Então além de fazer essa leitura pra Hannah, onde praticamente a Fran dá a entender que o bebê da Hannah vai morrer, ela também faz uma leitura pro Adam, que pergunta aonde tá o Sully, que foi aquele amigo dele que desapareceu lá no primeiro episódio, no primeiro momento que a gente viu o Big Daddy. E aí quando ela vai responder isso pra ele, também sai umas cartas meio tenebrosas. No final, Fran não teve um bom primeiro dia no trabalho. Continuando com o episódio, a gente vai parar ali numa reunião entre os advogados da Barbara e do Patrick. A gente descobre que o Patrick tá tentando convencer a Barbara a finalmente assinar o divórcio dos dois, e a gente vê que ela tá bem relutante em fazer isso. Caso a Barbara, a gente vê que desde o começo dessa temporada ela não lida bem com o fato de que o Patrick não vai mais ficar com ela. Não é nem que ele não quer, né, mas o cara é gay, então tipo, não vai rolar. Todas as vezes que ela vai atrás do Dino, mostrando aquelas coisas, levantando suspeitas sobre o Patrick, em nenhum momento eu sinto que ela de fato quer queimar o Patrick, de fato ela tá com raiva dele. Eu sinto que são formas dela ainda manter a pauta Patrick viva na vida dela de alguma forma, nem que pra isso ela tem que ficar criando problemas na vida dele. Então a hora que ela vai assinar o divórcio, claramente ela não lida bem com a situação e acaba desmaiando e indo parar no hospital. Inclusive, eu queria fazer um PS aqui que no último vídeo eu ignorei completamente o final do plot do Dino, que agora eu falei que ela desmaiou e foi pro hospital e pensei, caraca, um monte de gente fica apagando do lado do Patrick. E aí eu lembrei que no último episódio, depois da discussão do Patrick com o Dino, ele também desmaia e também vai pro hospital, mas eu esqueci completamente de colocar isso no vídeo, não sei porquê. Na cena seguinte, a gente vê que o Patrick vai ali na casa da Barbara pra alimentar o cachorrinho dela, que ela pegou pra fazer companhia pra ela, e aí quando ele chega lá, na hora que ele chega, ele tenta acender
acender a luz do corredor, inclusive isso é um detalhe importante porque a luz não acende nesse momento, mas depois quando ele volta nesse apartamento, a luz acende sem nenhum problema. E logo depois que a luz não acende com Patrick, ele descobre que dentro de um dos armários está o Big Daddy. A gente tem uma cena em que ele vai pra cima do Patrick e ele desmaia, mas o Big Daddy não faz nada, pelo menos ele não morreu, né? Ele tá vivo, então assim. Mas de qualquer forma, o fato da luz não ter acendido é mais um indicativo de que o Big Daddy é sim um ser sobrenatural e que quando ele tá por perto, as coisas não funcionam como funcionam no nosso mundo. E um pouquinho mais pra frente no episódio, faz um certo sentido o Big Daddy não ter matado o Patrick, até porque ele tava dentro do apartamento da Barbara, em teoria, esperando a Barbara, e depois quando o Patrick não tá lá, ele vai e de fato mata a Barbara. Então, eu acho que como o plano dele era matar ela, sabe-se lá por quê, né? Porque, mais uma vez, digo aqui que já desisti de tentar entender qual que é o ponto de convergência entre todas as aparições do Big Daddy, mas de qualquer forma, o objetivo dele não era matar o Patrick. Então, talvez na hora que ele viu o Patrick ali dentro, falou, cara, eu vou só apagar ele aqui rapidinho pra eu poder vazar, mas assim, volto aqui pra terminar meu serviço, e voltou. Uma coisa que é importante a gente reparar nessa cena do Patrick é que depois que ele acorda e a polícia vai pra lá, né, investigar o apartamento e tal, a gente começa a perceber que o fato dele ter se assumido tá começando a causar uns probleminhas sim, né? A gente começa a ver os amigos fazendo umas piadinhas, achando que o que ele tá fazendo ali é, tipo, criar uma narrativa pra não admitir que, na verdade, ele tava se pegando com o cara. Então a vida do Patrick começa a demonstrar ali que tá mudando um pouco, pelo menos em relação ao trabalho. Na cena seguinte, a gente tem uma revelação muito importante, porque ela contextualiza muitas das coisas que aconteceram nessa temporada, que é quando a gente descobre que o Whiteley trabalha no hospital. Ele é enfermeiro, e isso facilitaria bastante aí o acesso dele a todas as substâncias que ele tá usando pra dopar as pessoas, né, anestésicos, etc. Inclusive, queria até fazer uma correção aqui, que na verdade não é uma correção, porque eu achava que o nome dele era Whiteley. Mas aí eu fui pesquisar na internet como é que falava, e eu vi um monte de site falando que era Whitley. Então assim, falei errado no último vídeo, mas é Whiteley mesmo, agora estou corrigindo. Na cena que a gente descobre que o Whiteley trabalha no hospital, a gente tá acompanhando uma ultrassonografia da Hannah pra ver como é que tá o bebezinho dela ali, etc. Inclusive, nesse momento, ela faz uma ref aí a Death Valley, né, que ela fala, tomara que meu bebê não nasça com tentáculos, não sei o que. E a gente sabe que os bebês alienígenas da última temporada nasciam com tentáculos. E nessa cena a gente descobre também que a Hannah está com as eu pesquisei isso, tá, gente? Calma. É o nome de célula. Com os glóbulos vermelhos baixos, tá? Ela descobre isso nesse exame. O que acontece? Eu dei uma pesquisada, eu não manjo nada disso. Mas na minha pesquisa, eu descobri que o HIV, ele baixava a quantidade de plaquetas no sangue, que se eu não me engano, são as responsáveis por coagular o sangue. Os glóbulos vermelhos são responsáveis por transporte de oxigênio no sangue. A baixa que tá dando no sangue dela, e que diz ela, também viu no sangue de todo mundo que ela colheu no hospital, ou seja, das pessoas que estavam naquele incêndio, e que pessoas que em teoria têm esse vírus, talvez ela tenha esse vírus por ser um filho do Adam, e talvez o Adam já tivesse o vírus, mas independente disso, o que ela tá percebendo no sangue dela que tem em comum com o sangue das pessoas que ela colheu é a baixa de glóbulos vermelhos, que não é o mesmo componente do sangue que fica em baixa quando você tem o HIV. Então, não sei se eles vão jogar pra esse lado e, tipo, essa doença vai causar uma outra coisa, né, uma outra alteração no sangue, ou se eu tô confuso e perdido e nada disso faz sentido. Mas eu acho que talvez seja, como não é o HIV, né, uma representação do HIV que tem uma origem diferente, que tem um efeito diferente, então talvez o que ele causa no sangue também seja diferente e no final seja só uma representação, não vai ter nenhuma conexão real com HIV. Continuando com o episódio, a gente vê que o Adam é obrigado a voltar lá na cartomante Fran pra poder fazer uma sessão junto com o Theo. Nesse momento, a gente insere uma dinâmica nessa temporada que eu espero muito que eles expliquem. Essa temporada tá muito pé no chão, né, a gente não tá tendo nada sobrenatural. O que a gente tem que soa sobrenatural ainda parece que vai ser abordado de uma forma séria ou talvez fique meio implícito ali nas explicações da temporada, não é uma temporada que tem fantasmas e bruxas e nem nada do tipo. E no momento que a gente vê ali que a Fran tá colocando as cartas e tá saindo várias vezes a carta da morte, a gente tem um momento em que o Adam vê a Fran falando com uma outra voz, como se ela estivesse possuída e etc. O que se repete depois, mais pra frente nesses episódios. Então, assim, não sei se isso vai ser uma coisa que vai ficar jogada ali, espero que eles expliquem. Talvez a explicação seja, sei lá, que o tarô faz essa conexão do mundo espiritual com o mundo real. Talvez seja, mas eu gostaria que fosse uma coisa um pouquinho mais profunda. A gente, então, tem a cena que talvez tenha sido a que mais repercutiu aí desses últimos episódios, que é a cena em que o Dino vai lá nesse estabelecimento novo da Kath, meio dar uma confrontada nela, falar, esse é o novo negócio, é enganar as pessoas, tananã. E aí a Kath mesmo decide fazer a leitura de tarô dele. Na hora que ela vai fazer, começa a acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Fran, então parece ser uma coisa do estabelecimento e não de uma delas em específico, em que ela começa só a tirar 3 cartas, né, que se não me engano é o julgamento, a morte e o demônio. Mas aí a gente meio que se desconecta, aparentemente,
gente dessa dimensão vai pra alguma outra e a gente começa a ver a Kathy falando com aquela mesma voz que o Adam viu a Fran falando. Então me parece que tanto a pessoa que tá ali quanto o ambiente estão servindo de receptáculo pra alguma outra coisa, né? Nesse momento a gente tem a aparição de um personagem que pela primeira vez conectou essa temporada diretamente com alguma outra, que é, gente, não vou falar esse nome não, porque até hoje, já tem que mais de 10 anos eu não sei falar o nome desse personagem, mas é o Anjo da Morte lá de Asylum, que foi interpretado originalmente pela Frances Conroy, mas nesse episódio não foi interpretado por ela. Ela foi interpretada pela atriz Hannah McMurray, que se eu não me engano tem alguns créditos aí no IMDb, em American Horror Story, em alguns papéis bem pequenininhos, mas assim, eu acho que se fosse pra Frances participar, ela já teria participado, então eu não levantaria esperanças de que ela aparecesse em algum momento nessa temporada. Continuando no episódio, a gente tem mais duas aparições do Big Daddy, uma no banheiro do Dino, né, quando ele começa a perceber ali as feridas nele, etc. E depois a gente tem lá na casa da Barbara, né, como eu falei pra vocês, ele tava lá em teoria pra matar ela, então ele reaparece, meio que projeta o Patrick no banheiro dela, e depois o Big Daddy vai lá e mata a Barbara. Sobre o assassinato da Barbara, eu queria falar uma coisinha aqui que eu reparei, em que eu vou falar um pouquinho mais disso no final do vídeo. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente que tá acostumado a assistir American Horror Story, não tá tão acostumado a ver a série desviar a atenção de cenas de gore, de cenas de violência, né? É uma das marcas registradas da série, todas essas cenas serem muito explícitas. E como eu já tinha comentado lá nos primeiros episódios, quando o Whiteley mata o carinha no bar e ele dá uma facada no pescoço do carinha, a gente vê que eles desviaram a câmera completamente e focaram nos outros dois personagens que estavam ali e não deixaram a gente tanto tempo degustando aquela violência, né? Nesse episódio aconteceu a mesma coisa, a gente teve a morte da Bárbara mostrada sem detalhe nenhum, né? Não acho que isso é um ponto negativo, tá? Queria deixar claro, só tô levantando a atenção de vocês porque eu vou falar uma coisa no final do vídeo do que eu tô achando nessa temporada e se conecta muito com isso. O final desse episódio foi, eu acho que talvez a minha coisa favorita dessa temporada até agora, sem nenhuma dúvida a coisa mais American Horror Story que aconteceu até o momento, que foi o Whiteley mostrando pra aqueles dois carinhas que ele capturou no último episódio, durante o apagão, o que ele de fato tá fazendo e qual que é o grande masterpiece aí que ele tá trabalhando durante essa temporada toda. Ele explica que na parada daquele ano, né, parada do orgulho daquele ano, ele vai mostrar essa criatura que ele está construindo, e essa criatura conta com uma parte de cada uma das pessoas que ele já matou. Eu ainda não entendi se é uma criatura que ele quer tentar fazer ficar viva e ela vai se mexer na parada, ou se ele vai só apresentar aquele conjunto de gente morta, o que eu acho que eu gostaria mais que fosse isso. Mas de qualquer forma foi uma cena muito inesperada, achei American Horror Story Realness. Começando o 6º episódio, que se chama The Body, logo na primeira cena a gente tem duas pessoas descobrindo um corpo, bem autoexplicativo. O corpo que esse casal que tava se pegando ali na praia descobre fica lá em Fire Island, que a gente já tinha visto nessa temporada, né? É a mesma ilha que a Hannah promove aquele massacre dos cervos e tal, porque ela entende que o vírus estava vindo deles, então... Mas nesse episódio deram um foco um pouquinho maior no que realmente é a Fire Island em relação a entretenimento, em relação ao uso que a comunidade LGBT faz daquela ilha. Inclusive faz muito sentido agora pensando isso enquanto eu tô gravando, porque eu não coloquei no meu roteiro, mas a gente tem um vírus que tá se espalhando majoritariamente na comunidade LGBT. E a gente tem a comunidade como a maior frequentadora da Fire Island, que é onde estavam os cervos. Então não sei se isso talvez seja a conexão de por que a comunidade foi a primeira a contrair o vírus e por talvez o vírus demore muito pra se desenvolver e aí por isso pareça que só a comunidade tem, porque já passou pra outras pessoas, mas essas pessoas ainda não têm sintomas. De qualquer forma, esse casal aí que achou o corpo liga pro Patrick, porque meio que a notícia de que o Patrick é o policial viado já tá se espalhando entre as gays, o que é ótimo, porque eles não têm, né, um ponto de apoio dentro do departamento de polícia de Nova York, eles normalmente são ignorados por esse departamento, e o Patrick, em vez de acionar o departamento, aciona o Sam. Esse episódio também trouxe umas informações bem legais sobre o Henry, que é o personagem do Dennis O'Hare. A gente vê ele conversando ali com um cara que, enfim, depois a gente descobre que o cara é da máfia, e que o Henry, ele tem uma função ali pra máfia, né? Ele trabalha meio que limpando as cagadas que a galera faz. Então, quando tem um corpo pra sumir, quando tem uma galera, nem necessariamente pra sumir com o corpo, às vezes tem que sumir com a pessoa mesmo, tipo, matar a pessoa, ele também é chamado pra isso. Então o Henry, ele é meio que um faz tudo muito elegante da máfia. E a gente descobre isso numa cena em que a máfia tá pedindo pro Henry matar o Dino. Uma coisa que me incomodou um pouquinho nesse episódio, um pouquinho de nada assim, é que depois que o Dino discute ali com o Patrick, porque o Patrick vai pra Fire Island pra investigar o corpo e talvez vá dormir lá, e o Dino já não confia muito nele, etc. A gente tem aquele momento que o Dino desce pra ir meio que espionar o Patrick. E o Patrick entra no carro do Sam na frente do Dino. Tipo, amor, se você tá fazendo um negócio, teu casamento já tá todo
tá? Vamos começar por aí. Tua ex-esposa morreu, tu tá com o psicológico na merda. Aí descobre um corpo de uma pessoa que você matou. Você tem que preservar muito a única coisa boa que você tem, que nesse momento é o casamento dele com o Dino. E aí ele vai entrar no carro do cara na porta do prédio, pega um táxi, vai pra algum lugar e aí você encontra com o Sam na porta de casa. Achei isso um pouco forçado. Achei inverossímil. Essa palavra existe? Vamos torcer pra que sim. Porque eu falei com ar de inteligência que meio que exige que ela seja uma palavra real, senão eu vou parecer um idiota. E eu falei que essa cena foi desnecessária porque quando o Dino volta pro apartamento, o Henry tá lá. E o Henry fala pra ele, tipo, garotos novinhos realmente não duram muito. Ou seja, se eu estivesse fazendo essa cena, eu ia só colocar o Henry contando pro Dino. Tá vendo, gente? Meu roteiro é muito melhor. Beijo, roteiristas. Mas aí nessa confusão toda, ele decide com o Henry lá pra Fire Island. Eu sinto que o Dino já sente que não tem muito mais o que perder, sabe? Ele já não pode escrever sobre o que ele quer. O casamento dele tá uma merda, ele tá doente, então ele fala, que se foda. E aí a gente tem um flashback ali de 1979, que foram aí 2 anos antes da história que a gente tá vendo agora, que é em 1981, em que a gente vê que o Patrick tinha ido passar umas férias ali em Fire Island, né? Como eu falei pra vocês, desde essa época, desde os anos 80, eu não sabia disso, achei que era uma coisa um pouco mais recente, mas aparentemente, se a série tá sendo historicamente fiel, desde os anos 80, a Fire Island já tinha praticamente o mesmo propósito. Mas enfim, lá em 79, o Patrick acabou indo pra Fire Island, acabou conhecendo o Sam, foi parar numa festa ali na casa dele, cheia de drogas e muita putaria, que aparentemente são os únicos 2 pilares da vida do Sam até hoje. E aí eles vão lá pra um calabouço de sexo, aonde o menino que é mais novinho é preso num negócio, parece um treco de masmorra de castelo, assim, mas deve ser comum no rolê do couro. Até que fiquei um pouco confuso com o final dessa cena, porque eu não entendi. Eu tive a impressão, não sei se mais alguém teve essa impressão, de que o Sam começou a colocar cocaína no Patrick. E que aí, como o Patrick tava o garoto, tava, tipo, entrando no organismo dele muito fortemente, tá ligado? Assim, diretão. E aí eu entendi que o garoto teve uma overdose e por isso ele sufocou. Mas o ponto é que o garoto morre, o Patrick fica desesperado porque, primeiro, ele tá drogado, segundo, ele matou uma pessoa, e terceiro, porque ele é policial. O Sam, que é uma pessoa envolvida com coisas bem peculiares, ele já tem uma pessoa pra chamar, que é um cara que ele chama de Velvet Touch, ou seja, toque de veludo, que a gente vem a descobrir que, no caso, é só o Henry. Inclusive, eu descobri que Velvet Touch é um filme dos anos 40, sobre máfia. Então, acredito que seja uma ref. Eu não sei se é um filme muito bem avaliado, até onde eu pesquisei não é, mas talvez seja um filme que o Ryan Murphy gosta. Ele adora fazer uma ref, então provavelmente é de lá. Só que o Henry não vem sozinho, ele vem acompanhado de um garoto muito esquisito chamado Whiteley. Aparentemente fica sob controle do Henry ali, com a ameaça de que o Henry contaria pra família dele que ele era gay. E parece ser meio a rédea que o Henry tem ali com ele. Essa foi mais uma cena que eu senti muito American Horror Story de novo, me senti muito vendo as temporadas mais antigas e todo aquele gore, toda a cena dele mutilando o corpo e etc. Só que aí a gente tem um momento em que o investigador Patrick tem um clique ali em que ele percebe que o corpo que eles estão tirando da areia, né, pra reenterrar em outro lugar, tem um corte muito parecido com os cortes que ele tem encontrado nas vítimas do Mai Tai Killer, né, que é como a polícia tá chamando o Whiteley, porque não sabem que é ele. E aí, com isso, eles vão fazendo o link, porque o Henry sabe quem que é o garoto, decide ir com o Dino lá, seguir o garoto e matar. Eu tô falando do garoto, ele tem uns 40 anos. É óbvio que essa perseguição aí do Dino com o Henry atrás do Whiteley não ia dar tão certo assim. Eles vão no bar, né, mas pô, o cara é um serial killer, consegue pegar 2 caras ao mesmo tempo. Ele não ia estar ali, tipo, você pega por esse idoso que tá aqui me manipulando pra entrar no carro. A vantagem é que o Dino decide seguir os dois, né? O Whiteley não sabe que tem o Dino no carro, então nessa parte ele pecou. E aí o Dino descobre aonde ele mora. Eu não sei se o Dino vai tentar dar uma de justiceiro, entrar no apartamento e salvar o Henry. Eu espero que não, porque o Henry nada mais é do que um criminoso que mal conhece o Dino, então assim, eu deixaria o Henry lá dentro. Assim, no caso, ele liga pro Patrick, mas eu falo no sentido de não entrar os dois lá como justiceiros, né, e chamar uma força policial para conter qualquer coisa que possa acontecer, porque se o Whiteley matar os dois, acabou a informação, né, só tá com os dois, então assim. Mas enfim, gente, o que eu tô achando dessa temporada? Eu particularmente tô gostando bastante. Não vou mentir pra vocês. Nos primeiros episódios eu comentei o rolê de... Eu senti que tava um pouquinho lento, ou como eles estavam apresentando, né, os fatos, e eu deixei claro isso no primeiro vídeo, mas vou reiterar aqui, eu não acho que isso seja um ponto negativo. Eu particularmente gosto muito, inclusive, de produções que dão tempo de você absorver a densidade daquilo ali que tá acontecendo, trazem um grau de realismo maior, né, quando você torna a produção mais intimista, mais detalhada e com menos acontecimentos. Eu tô sentindo uma produção muito HBO nessa temporada. Eu acho que não só a
parte de roteiro, não só o modo como tá se desenvolvendo a história, mas toda a parte estética também, a fotografia que eles estão usando, a direção que a série tá tendo, os efeitos especiais dessa temporada estão muito bons. Tô sentindo também que eles estão no momento certo e com o peso certo. Então eu tô sentindo uma temporada muito responsável, muito com noção do que eles têm pra usar, noção do que eles querem fazer. Então tá me parecendo um projeto muito coeso. O elenco dessa temporada tá muito, muito bom. Tá ajudando bastante o rolê também. Eu sinto que essa temporada tá tentando resgatar a reputação de American Horror Story, que a gente viu que nos últimos anos acabou sendo um pouquinho perdida, né? A galera não levou. Então, por mais que eu sei que em 1984 teve uma boa avaliação, a crítica gostou e etc., a gente sabe que em relação ao porte da série, ao respeito que a temporada costumava impor nas pessoas, a gente perdeu bastante. Passou a ser uma série um pouquinho mais, vou assistir aqui almoçando, do que um momento que você esperava uma semana inteira pra assistir. Um dos pontos principais que eu queria falar com vocês, e que foi motivo de eu falar pra vocês lembrarem do rolê da Barbara ter morrido de uma forma mais soft, e naquele dia do bar também ter sido uma morte mais soft. O que acontece? Eu não sei se mais alguém tá tendo essa experiência com essa temporada, mas pra mim, pelo menos, não tá parecendo American Horror Story. Eu consigo lembrar de pouquíssimos momentos nessa temporada até agora em que eu de fato olhei e falei, tô vendo American Horror Story. E eu queria deixar claro uma coisa aqui, eu não acho de forma alguma que isso é uma coisa ruim, que isso é um ponto negativo da temporada. Eu já falei pra vocês em vários vídeos anteriores aqui que pra mim, um dos maiores trunfos que American Horror Story tem, uma das melhores cartas na manga que eles têm, é o fato de que eles não precisam seguir um padrão. American Horror Story tem a liberdade e o dever, na minha opinião, de se reinventar em toda temporada. Essa é a graça, esse é o brilho de uma série antológica, é você poder todo ano ter a chance de fazer uma coisa completamente diferente e surpreender completamente o seu público. E American Horror Story fez isso várias e várias vezes. A gente teve Coven quebrando uma seriedade de Asylum, a gente teve Roanoke trazendo um formato de filmagem completamente diferente, a gente teve Cult, que acabou completamente com aspectos sobrenaturais, que até então era uma marca registrada da série, a gente teve uma temporada que foi um crossover de outras duas temporadas. Então American Horror Story tem essa liberdade de sempre trazer uma coisa diferente, e eu tava com saudade de ver isso. Então eu sinto que eles estavam desperdiçando um pouco essa ferramenta maravilhosa que eles têm na mão, que é ter uma série antológica. Então eu tô vendo uma série nova, eu tô vendo um capítulo completamente isolado dos outros capítulos, mas ainda assim conseguindo ver aquilo que eu gosto ali no meio. Então eu tô gostando muito dessa temporada, de verdade, principalmente pelo fato deles terem sim saído da zona de conforto, feito uma coisa diferente, feito uma coisa com porte de série que a gente não tava vendo há bastante tempo. E eu sinto que o fato da temporada ser um pouco mais lenta, os acontecimentos serem um pouco mais espaçados, não tá deixando ela monótona nem chata, tá simplesmente trazendo pra gente um formato diferente do que a gente tava acostumado a consumir, e parece que a gente tá se preparando aí pra um desdobramento interessante. Isso também é essencial pra que a temporada se conclua bem, né, que todo esse tempo que a gente tá assistindo tem alguma coisa que valeu a pena. Então eu tô esperando ainda, não vou dizer que ela é boa antes de terminar, mas até o momento tudo que a gente recebeu eu tô gostando bastante. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês também, então comenta aqui embaixo o que vocês estão achando de NYC, se vocês de fato acham que todas essas mudanças aí que trouxeram tá fazendo a série perder a identidade, tá fazendo a série não parecer American Horror Story, ou se vocês concordam comigo e acham que essas mudanças podem ser boas e nada mais são do que a proposta da série mesmo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo se vocês ainda não são inscritos e deixarem o like de vocês aqui no vídeo também. Lembrando que o meu Instagram e o meu apoio estão aqui na descrição, junto com todas as redes sociais aqui da página. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.